Pessoal, as 7 drogas mais potentes para queima de gordura. O primeiro lugar, Leandro, eu tenho certeza, é efedrina, é clenbuterol, é T3, T4. Errou todos, meu amigo. O primeiro é um negócio muito acima disso. Vamos lá. Muito bem, pessoal, só começando o vídeo, lembrando que, Leandro, você vai fazer um ranking das mais potentes. Muito bem, é verdade. Porém, isso quer dizer que o primeiro lugar é o indicado para mim? Não. Veja só, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês, em ordem crescente, quais são as drogas mais potentes para queimar gordura. Não quer dizer que o seu uso é benéfico, que faz bem à saúde, que é indicado, ok? O que eu vou colocar aqui são os 7 mais potentes, não os 7 mais indicados. O primeiro pode usar tranquilo. Não. Tá? Não faça uso de nada sem a prescrição de alguém adequado. Feitas essas considerações para os malucos de plantão, agora nós vamos começar o vídeo de fato com a nossa 7ª posição, o mais fraco da nossa lista. E olha só, cafeína. Caramba, Leandrão, cafeína não é bom para queimar gordura? É bom pra caramba, certo? Acelera o metabolismo, reduz o apetite, melhora a disposição, aumenta a termogênese, calor, gênese, geração de calor a partir de calorias. Sensacional. Mas por que tá em 7º então se é tão bom? É porque as outras 6 são mais fortes, tá? Mas a cafeína dessa lista é a única que, se você não tiver nenhuma contraindicação, você pode tomar tranquilo. Ela é muito bem aceita para o nosso organismo e para o nosso bom resultado na quantidade que a sua biologia adere bem. Cada um tem a sua biologia, cada um vai aderir à cafeína de um jeito. Comece numa dose menor e parta para uma maior se você não sentir nada, não sentir nenhuma resposta. Eu não senti a disposição. Ok, pare aí que está excelente. Então, nossa 7ª posição, cafeína. 6ª posição, nós vamos para a ioimbina, certo? A ioimbina é o seguinte, aqui no Brasil ela não é considerada um suplemento. No resto do mundo ela é considerada um suplemento, né? Me expliquem isso, por favor. Gostaria de entender, porque acho que quando o ser humano sai do Brasil deve mudar alguma coisa na fisiologia dele, não sei, não consigo explicar isso ainda. Mas aqui no Brasil ela é encarada como uma droga para disfunção erétil, né? E é eficiente para isso, diga-se de passagem. Porém, lá fora ela é utilizada como uma substância termogênica, porque ela também gera calor a partir de calorias, também facilita a queima de gordura. E por que ela está acima da cafeína? Porque a cafeína ela tem uma potência muito grande. Porém, a ioimbina tem um efeito termogênico que facilita você perder a gordura dos locais difíceis, né? Não quer dizer que você vai perder gordura localizada com ela, quer dizer que ela vai ajudar a mobilizar a gordura desses locais. Então ela faz um golinho a mais do que a cafeína, mas ela tem que ser utilizada em jejum, o que torna isso mais perigoso, porque o pico plasmático é maior. Mas enfim, a ioimbina vem depois da cafeína por esse plus. Leandro, eu queria entender mais sobre a ioimbina. Já fiz vídeo sobre ela, certo? Vamos entrando no top 5. Agora vamos começar a falar de substâncias que, são banidas, que é um negócio que começa a ficar mais darkness, né? Aproveito para solicitar, se estiver interessante esse vídeo, se inscreva aqui no canal, né? Aproveite para receber vídeos novos todos os dias de graça. Veja só que benefício, né? Clica no se inscrever aí. Número 5, 1,3 DMAA. É uma substância muito similar à anfetamina, ou seja, ela reduz legal o seu apetite, aumenta bem a sua disposição, aumenta a sua termogênese, e ela era encontrada em muitos termogênicos antigos, certo? De 10 anos atrás. Ó, apagou a luz. Você viu que falou de droga, Deus desabençoa na hora, já tirou a luz do vídeo já. Mas fica aí que eu vou continuar. Muito bem, DMA é uma substância que era muito encontrada nos termogênicos, muito eficiente para perder gordura, porém ela foi banida, tá? Por quê? O seu nível de dependência estava sendo muito alto. Inclusive o DMA, para que fique bem fácil de você lembrar, era a principal substância do Jacked. Ou, como ficou no Brasil, vai saber por que Jack 3D, porque era Jacked de ficar chapado mesmo, que em inglês Jacked é algo do tipo. E aí aqui veio o Jack 3D, tudo bem, né? Vamos abrasileirar tudo, eu acho legal também. Mas era a principal substância. Lembra o estouro que deu? Porque realmente o pessoal tomava ele e ficava muito louco para treinar e falava, meu, absurdo que essa substância é boa. Tanto era absurdo que ela foi banida. Hoje você não encontra mais, pelo menos não de forma fácil e de forma legalizada, o 1,3 DMA.
mas ele é uma substância bem forte e que causava bastante dependência. Causava, né? Eu falo no passado. Se tomar hoje, causa também, né? E ela causa bastante dependência. Então, quando você descontinuava o uso, sentia uma dor de cabeça gigante, você caía sua energia drasticamente, você tinha rebotes de humor, ficava depressivo. Leandro, eu tomei e não senti isso. Muito provavelmente, se você tomou e não sentiu isso, foi porque quando terminou ela, você continuou com cafeína ou com algum outro estimulante. E isso ameniza os sintomas do rebote e da dependência. Mas é uma substância muito forte. Número 4. Agora uma substância um pouco mais conhecida e mais potente que o DMA para a queima de gordura. O DMA, ele tem uma substância energizante, né? De dar disposição maior do que a efedrina para a maioria das pessoas. Porém, a efedrina tem um efeito de perda de gordura corporal mais forte do que o DMA e os outros dessa lista. Quando combinada com a cafeína, fica mais potente. Quando combinada com a ioimbina, fica mais potente. E claro, como não tem almoço grátis na farmacocinética, quanto mais resultados, mais perigoso. A regra é clara. Se a droga é boa, tem colateral. Se a droga é boa pra caramba, tem colateral pra caramba. Não tem milagre. E a efedrina é um beta-agonista geral dos seus sítios, então ela faz uma estimulação geral e aí você tem os mesmos efeitos que a cafeína, só que muito mais fortes, né? E ela também foi banida por uma grande agressão à nossa saúde, criar dependência, uma agressão coronária, enfim, mas é uma droga bastante potente para perda de gordura. Número 3. Sim, é uma dúvida de vocês, né? Os meus alunos perguntam direto: Leandro, o que é mais forte, clenbuterol ou efedrina, né? Leandro, como é que eu faço para ser seu aluno? Só acessar leandrotwin.com.br. Você faz protocolo de droga? Claro que não. Eu monto seus treinos, calculo os seus macronutrientes, mas se você tiver qualquer dúvida como essa, você pode me perguntar. É só uma dúvida. Eu gosto de tirar todas as dúvidas dos meus alunos, não é? Fico honrado com isso, inclusive. Gosto que eles perguntem para mim. Isso demonstra confiança e para quem ama o que faz, isso é sensacional. Mas enfim, como é que faz para ser seu aluno, Leandro? leandrotwin.com.br. Só acessar. Mas vamos voltar ao vídeo. O clenbuterol ou o salbutamol também conhecido, são equivalentes, né? Só que um é uso veterinário, outro é uso humano, né? Tirando isso, são equivalentes, tá? Um é pra gente, outro é pra cavalo. São equivalentes, né? Claro, com certeza. Deixa o like aí por essa bela frase. Mas enfim, ele vai estimular uma parte específica, um sítio específico para promover a broncodilatação e com isso amenizar os problemas respiratórios. Só que esse sítio específico é o sítio também da termogênese, de aumento de queima de gordura corporal. Só que ele não tem grande afinidade com o sítio de apetite, por exemplo. Então, uma droga a qual você consome, ela não reduz tanto o seu apetite. Porém, aonde ela estimula, que é essa parte da termogênese, e claro, né, principalmente da broncodilatação, ela é muito forte. Então, ela é mais forte para a efedrina, para perder gordura corporal. Só que, às vezes, a efedrina se torna mais viável num protocolo porque ela reduz o apetite. E isso pode ser fator determinante para a sustentabilidade da dieta. Mas falando de drogas mais potentes para queimar a gordura, o clenbuterol é mais potente do que a efedrina. Número 2, T3, T4. Caramba, Leandro, T3, T4 está em número 2. O que é o número 1 que deve ser? E é mesmo, certo? T3, T4 são os hormônios da tireoide e que estão diretamente ligados ao nosso metabolismo de forma acentuadíssima. Então o consumo de T3, T4 vai acelerar muito o seu metabolismo, vai favorecer muito a queima de gordura, só que também, meu amigo, os colaterais vêm forte, né? Inclusive, doses grandes de uma vez são muito mal aceitas para o corpo, gerando até urticária, né? Aquela alergia, aquele monte de mancha na pele, né? O colateral que acontece com T3, T4. Porém, não podemos negar de que é bastante poderosa para a queima de gordura, só que também mexe bastante com o humor. Então, para quem tem ansiedade, com certeza vai sofrer muito, tira sono, né? Mas, Leandro, eu tomo T3 e T4, ou um dos dois, né? Porque eu tenho hipotiroidismo, eu não sinto nada disso. Isso porque você não fabrica esse hormônio, né? E você coloca num nível fisiológico, num nível normal. A pessoa que está buscando performance, ela já tem o nível normal e ela joga mais ainda. Então ela sofre muito com colaterais, mas também sofre com um efeito estético considerável. Temos que lembrar que quando descontinuamos o uso do T3 e do T4, isso por retroalimentação, o nosso corpo reduz a produção do nosso natural. E aí quando você descontinua o uso, você fica no limbo. Então você fica no vale. Então você vinha aqui bem, aí de repente você colocou um hormôniozão legal, subiu, já estamos aqui. Quando você descontinua, você não volta para cá, você fica no limbo, você fica
lá embaixo, e aí você volta subindo de novo. Esse vale aqui é medonho. Você vai sofrer todo tipo de colateral que você pode imaginar. Depressão, rebote, ganho de peso, apetite estranho, sono vai ficar totalmente desregulado. Então, muito cuidado com a utilização dessa droga. Ela é bastante traiçoeira. E o nosso primeiro lugar, 2,4 dinitrofenol. O que é isso, Leandro? Talvez você já tenha conhecido pelo nome de DNP. Se você também não conheceu por esse nome, acredite, deu sorte. É melhor assim, porque o negócio mata, né? Não que as outras em quantidades grandes não mate, mas essa daqui mata mesmo em gente que está usando com cuidado. Então é uma substância fortíssima. Estima-se que ela queima gordura quase 2 vezes mais do que o T3, T4, certo? Que já é fortíssimo, porém é uma substância altamente danosa para a saúde. O DNP é um composto orgânico nitroderivado, sim, eu botou nitro já assusta, né? Mas é verdade. De cor amarela, certo? Não que isso seja tão altamente relevante, mas fica a curiosidade, certo? E inodoro. Só que aí que tá, o DNP, ele é utilizado em fabricação de tinta, e isso, não entendeu errado, em conservante de madeira, em herbicidas, em pesticidas, sim, ele é utilizado para matar pestes, e se não bastasse tudo isso, ele também é utilizado na fabricação de explosivos, né? Então ele é literalmente uma bomba mesmo, né? Só que é uma bomba que vai explodir dentro de você e vai causar problema. Então assim, claro, para um pesticida é utilizado uma quantidade X e tal. Por que ele é utilizado como um pesticida? Porque a peste em questão vai receber, vai colocar para dentro e vai acelerar o metabolismo dela no máximo e ela morre de um ataque cardíaco ou algo do tipo. Então, realmente é algo feito para ferrar o nego mesmo, né? Mas aí, claro, tivemos alguns estudos e percebemos o mecanismo que leva, né, à morte e tentou-se uma dose menor como um medicamento que gerasse perda de peso. Porém, foi totalmente descontinuado porque os colaterais foram gigantes, as pessoas morreram. Foi uma droga muito popular nos anos 30, prescrita para perda de gordura, só que, claro, foi descontinuada. E aí tivemos um hiato. Ficamos aí até 2010, mais ou menos, que não se falava mais de DNP, ninguém lembrava. E aí, do nada, voltou, DNP, e aí começou a morrer gente de novo e tal, e mais claro, seduzidos, né, pelo resultado incrível que a droga promove para a queima de gordura, tá? Para a queima de gordura ela é fenomenal, isso não tem discussão. Se fosse só a potência de queima de gordura, vamos todos usar. Só que acontece que não é só isso. Ela acelera tanto o seu metabolismo, gera sudorese, gera termogênese, que você pode morrer com ela. Então, realmente é uma droga altamente contraindicada. Leandro Twin, mas se eu tomar uma quantidade pequena e eu não morrer de hipertemia, tranquilo então? Não. Você pode ter cataratas, você pode ter outros problemas. Então, realmente é uma droga nada segura. A janela de ação dela é curta. Então, a pessoa toma uma dose, na hora de tomar a segunda, se errar o timing, ferrou. Foi assim que as pessoas morreram. Enfim, gostou dessa lista? Se sim, deixa o like. Sabia do DNP? Comente aqui, Leandro, eu conheci o DNP já. Para mim não é novidade, mas legal o que você falou. Gostei da curiosidade, né? Enfim, gostando do vídeo, existe a opção de me ver mais uma vez, recebendo belas notificações de conteúdos que eu vou me esforçar para que acrescente algo na sua vida, certo? Então, aproveitando o gancho, fique com o próximo vídeo para acrescentar mais uma coisinha na sua vida. Qual é o melhor aeróbico para queima de gordura corporal? Nossa, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu recebo uma pergunta desse tipo, mesmo de alunos, onde eu faço um material de apoio, explico tudo certinho, mas mesmo assim eles perguntam, quer dizer, vocês realmente acreditam que há um aeróbico melhor